estamos começando mais uma live pelo Diálogo Saudável da Unimed Curitiba. Como você bem sabe, a marca da Unimed é o cuidado com seus cooperados, o cuidado com todos os profissionais, com as pessoas que fazem a Unimed Curitiba funcionar. E nesse momento é fundamental trazer a todos vocês informações precisas, informações corretas, informações checadas, para que vocês possam se orientar e passar por esse tempo, que não está sendo fácil para ninguém, mas passar por esse tempo com o máximo possível de serenidade, com as informações corretas. Hoje eu vou conversar com o psiquiatra Dr. Gustavo Ceni, que é o cooperado da Unimed Curitiba, e com a psicóloga Genina Prestes Vilches, que é colaboradora da Unimed Curitiba. E aí eu já começo lançando aquela primeira pergunta básica, né? O que fazer com ansiedade, com medo que muitas pessoas estão sentindo nesse momento? Quem quer começar? Então, Pode começar. Eu vejo que ansiedade, medo são sintomas normais, são sintomas esperados, né? A ansiedade, o medo, muitas vezes eles nos preparam para uma situação de perigo, de tensão, e que a gente sabe que é um perigo real que existe, né? Do vírus, né? Então o medo ele nos protege. A pessoa que ela não tem medo, ela acaba se expondo, se colocando em risco. Então, mas tem um limite da onde é o saudável, da onde onde não traz prejuízo para a pessoa, né? Então é sobre isso que a gente quer conversar hoje, né? Então a ansiedade, o medo são sintomas normais e importantes, né, para a nossa sobrevivência. Mas quando isso traz prejuízo, né, é o que a gente tem atendido já corriqueiramente antes até dessa pandemia, né, que a gente atende em consultório, e agora, mais do que nunca, né, são sintomas que afloraram, intensificaram em quem às vezes já tinha um quadro, e o que a gente tem observado que pelo isolamento acaba se intensificando todos esses sintomas, né. Costumo dizer que a ociosidade para quem é ansioso é um prato cheio. Então, a gente vai conversar aqui sobre alguns sintomas. Lugar fechado também é para quem é ansioso? Lugar fechado a gente tem... Porque agora a gente está tendo que ficar fechado dentro de casa. Dentro dos sintomas de ansiedade, até algumas especificações, tem a claustrofobia, sim, que já muitas vezes é uma das vertentes do quadro de ansiedade, né, de ambientes fechados, é um quadro que a gente trata já. Então, é um sintoma, assim, às vezes acaba intensificando, né? Eu acho assim, disso que o doutor está dizendo, exatamente isso, e mais um complemento que acho que nesse momento cada um precisa olhar para si e ver como já era o seu funcionamento, né? Então as pessoas, cada um tem um funcionamento, às vezes é um pouco mais ansioso, às vezes antecipa medos de coisas que ainda não aconteceram. Então nesse momento acho que todos têm que entender qual é o seu funcionamento, entender a sua forma de lidar com a situação, e também a questão de poder prestar atenção nesses sintomas que o doutor falou, se isso está impedindo você de partir para algumas ações, né? Ações de organizar a rotina, ações de pensar como vai lidar com esse dia a dia com tantas mudanças, não de ficar mais em casa, até de trabalhar em casa, porque muitas pessoas, né, estão tendo que aprender nesse momento a como fazer essa rotina do trabalho em casa. Então, acho que um paralelo importante para as pessoas observarem aquilo que é normal, que é saudável, que é protetivo, né? Que é a ansiedade que protege, o medo que protege, com esses sentimentos que paralisam o sujeito. Né? É muito importante, porque às vezes, por exemplo, pode ter alguém que está acompanhando a gente que está com dificuldade agora de levantar cedo, quer ficar o tempo todo na cama, aquele estado de letargia, de desânimo, de falta de força. Isso chama atenção, né? O que a gente observa, assim, como muitas vezes uma ansiedade e um medo patológico? Essa que incapacita, que traz problemas. A pessoa muitas vezes desenvolve sintomas físicos. Os principais sintomas físicos da ansiedade são taquicardia. A pessoa pode ter dispneia por uma contratura da musculatura. Dispneia é uma falta de ar. A pessoa sente falta de ar por uma contratura da musculatura. A pessoa ela fica tensa, a gente tem um mecanismo. O organismo ele libera substâncias químicas, como a adrenalina e o cortisol. Essas substâncias elas, é um mecanismo de proteção do organismo.
Então, é para reação de luta-fuga. Como isso, por exemplo, numa situação de perigo, o organismo ele se prepara para isso. Então, a musculatura ela tende a contrair, o coração ele tende a acelerar, a musculatura respiratória acaba se contraindo, por isso sintomas de dispneia, para a pessoa ter uma reação de luta-fuga. Então, é um mecanismo normal, né? Mas que muitas vezes ele dispara sem ter um perigo iminente, real agora. Então a pessoa acaba tendo esses sintomas de taquicardia, mal-estar, a pessoa relata muita náusea às vezes, tremor, sudorese, e a pessoa muitas vezes acha que está infartando ou acha que está com algum outro problema clínico. Então ele realmente gera um desconforto, mas não a ponto de levar à morte, alguma coisa nesse sentido, mas gera um desconforto muito grande para o indivíduo. Então, e esse quadro, muitas vezes a gente se alimentar de muita informação, notícias que a gente tem visto aí na mídia, isso acaba alimentando esse quadro, né, de tensão, de ansiedade, disparando esses gatilhos, né, que não são saudáveis, né? Gente, isso que o Gustavo está falando é fundamental, porque eu sou jornalista, eu estou cuidando para não ficar vendo notícia em exagero. Vejo de manhã e vejo à noite o resumo do que aconteceu. Por quê? Porque senão vai gerando esse desconforto, né? Essa ansiedade, esse excesso de preocupação, né? Exatamente. E acho que não só as notícias, porque acho que cada um precisa pensar a quantidade de informação que precisa para se sentir confortável, né? Para se sentir bem informado, com as informações necessárias para o autocuidado, para cuidar da família, entender o que está sendo feito já, porque acho que a gente ouvir também o que está sendo feito, né? De medidas, que as autoridades estão preocupadas, traz conforto, mas cada um tem o seu ponto ali de limite que faz bem. E acho que também, hoje em dia, nós colhemos o ônus e o bônus da facilidade da informação, né? Então, hoje nós temos muitos recursos para ir buscar informação. E às vezes a gente nem busca, mas elas vêm até nós através de redes sociais, do WhatsApp, de uma série de coisas. Então, é muito importante haver esse filtro, né? Porque há uma ansiedade, uma angústia em a gente saber logo de coisas que a gente não tem como saber hoje, respostas que a gente não tem. E muitas vezes essas notícias, elas vêm e caem de encontro com a nossa angústia, mas é sempre importante a gente filtrar qual é a fonte de informação segura. O que eu posso, se não tem fonte, acho que nem vale a pena a gente checar. Porque a pessoa mais vulnerável emocionalmente, ela vai carecendo mais, né, de informação, de um chão para ela pisar e se sentir mais segura. E às vezes, se ela se expõe a tantas coisas que estão circulando por aí, isso não vai ajudá-la. Vai deixá-la se sentir talvez mais ainda prostrada, né, se sentindo com uma impotência que já existe, mas ela fica maior ainda diante da situação e não conseguindo dar esse passo que é para como eu vou fazer para nesse momento se organizar. A gente podia agora tentar de uma maneira assim bem didática, trazer algumas orientações, até vocês podem fazer perguntas, tá, gente? Trazer algumas orientações de como a gente pode trazer mais conforto emocional, mental, enfim, nesse período em casa. Que tipo de atividade, que rotina a gente deve estabelecer que vai nos fazer bem? Na nossa prática como psiquiatra, psicólogo, o que a gente percebe é a importância da rotina. Então, nesse momento de isolamento é muito importante, é muito fácil, às vezes, a gente sair da rotina. Às vezes a gente pensa em coisas complexas, o sono da noite ele é importante. A gente tem um mínimo de horas de sono. É comum, muitas vezes, a gente pegar um paciente que não está bem, você vai ver como é que está o dia a dia, a rotina, ele está com uma restrição de sono. Então, só muitas vezes a restrição de sono já pode levar a pessoa a apresentar um quadro de ansiedade, independente de outros fatores. Então, a alimentação é a base de tudo, então a gente cuidar da alimentação, as vitaminas, os nutrientes, estão todos ali na alimentação. Então, essa rotina, tiver uma noite de sono, uma boa alimentação e a gente tentar preencher o nosso dia, né? Então, a gente tem uma série de opções aí que a gente pode estar otimizando o nosso dia. Algumas pessoas têm a oportunidade de trabalhar home office,
outras pessoas estão tendo tempo de colocar a leitura em dia, filmes em dia, estimular um hobby como a música, né? Uma interação entre a família, né? Estão fazendo atividades juntos, jogos, né, doutora? Exatamente. Então, uma palavra breve agora de cada um, para a gente fechar essa conversa aqui no Diálogo Saudável, onde nós falamos sobre saúde mental, saúde emocional, para auxiliar as pessoas, os cooperados que estão em casa acompanhando esse bate-papo. Eu acho que principalmente eu queria convidar as pessoas a pensar no hoje, né? A gente precisa viver conciliado e harmonizado com um dia de cada vez, né? Travar as nossas batalhas do dia, né? Focando naquilo que a gente pode, naquilo que a gente tem em mãos, focando no outro, que às vezes o outro está precisando da gente de coisas mínimas que a gente pode fazer mesmo à distância. Usar esse tempo que nós temos hoje para resgates, né? Para revalorização, para dar um sentido às vezes para as coisas. E isso automaticamente vai nos dando um chão para pisar. Acho que isso seria o que eu deixaria. Muito bom. Bacana. E nós estamos passando por um momento de dificuldade, saúde, econômico, mas o brasileiro ele tem um poder grande, né, de superação. Então acho que está no nosso sangue, né, do brasileiro, de passar dificuldades, de superar. Então isso passa, nós vamos virão aí com todas essas... Superar tudo isso juntos. E eu quero lembrar mais umas que podem trazer informações precisas de órgãos oficiais para te auxiliar em toda e qualquer dúvida que você tiver. Então, entre lá, participe, e há também uma central de atendimento. Eu vou falar o número aqui agora para vocês, eu vou repetir para que você possa aí memorizar ou guardar. Na verdade, é o mesmo número da Unimed, que vem na nossa carteirinha, 0800 642 2002. 0800 642 2002 e você escolhe lá a opção 3. Ok? Ficamos por aqui. Esperamos vocês no nosso próximo Diálogo Saudável. Muito obrigada. Muito obrigado. E até a próxima. Boa tarde. Até.